E aí, pessoal, boa tarde para todos, boa noite, de repente, pelo horário que vão estar assistindo. Aqui quem está fazendo esse vídeo é o Elias Link, produtor, criador, marketing, tudo do canal DadosBet, tá? O canal que está aí na tela de vocês, canal do Telegram, onde eu compartilho diariamente informações, notícias relevantes e principalmente dados estatísticos das equipes, tá? Por enquanto o meu foco está sendo em gols e escanteios. Ainda não consegui banco de dados suficiente para coletar outras informações, como finalizações, faltas, cartões, essas coisas, tá? Mas de maneira gratuita compartilho diariamente essas informações, tá? Então aqui eu estou demonstrando informações de ontem, do dia 18, e hoje, dia 19, ainda não coloquei muita coisa, mas informei aqui coisas sobre o Sevilha, que está aí com uma série de desfalques, tá bem ruim a situação deles. E também aqui está um pouco recortado na imagem, mas falei também de mudanças na planilha diária que eu compartilho. A planilha vocês já vão ver na sequência. Tá? Então fica aí o convite para vocês participarem do meu canal, é totalmente gratuito, então vai ser um prazer ter você junto conosco, principalmente para deixar comentários, como o pessoal vem colocando aqui as informações. Beleza, gente? Então vamos falar dos jogos que vamos ter agora no dia 20 de dezembro, finalzinho do ano já. Então essa quarta-feira, uma das últimas quartas-feiras com muitos jogos nesse ano de 2023. Então bora pra planilha. Bom, gente, então vamos falar dos jogos que nós vamos ter nesse próximo dia, nessa quarta-feira, dia 20. Bastante jogos na Alemanha e na França. Então aqui eu vou fazer uma visualização um pouco mais geral. Não vou falar minuciosamente de cada jogo, só dar um aspecto assim um pouco mais amplo, tá? Para quem já conhece, é notório que a planilha, o PDF que eu compartilho já mudou um pouquinho, né? Busquei algumas melhorias, alguns ajustes e agora eu compartilho dessa maneira. A pessoa vai conseguir visualizar o jogo aqui, mandante e visitante, e tem também mais um aqui na direita, tá? Um pouco recortado na imagem de vocês, mas vai aparecer bonitinho aí, mandante e visitante, tá? Então serão, digamos, essas 4 colunas, né? Essas 2 colunas aqui e depois essas outras 2 colunas aqui na direita e os jogos para baixo. Vão conseguir aí visualizar todos os jogos que eu compartilhar, tá? Então jogos que se tornam um pouco mais interessantes para mim. Eu vou ir falando aqui e para não se perder no vídeo, o background aqui do vídeo mudou também, né? Então eu tenho uma listinha aparecendo aí no canto esquerdo de vocês, na tela, né? E eu, de acordo com o que eu for falando, jogos que se demonstram mais interessantes, vai aparecendo os times aí para vocês irem salvando, tá? Essa planilha aqui, ela funciona para quem gosta de trabalhar tanto no pré quanto no ao vivo, tá? Aqui a gente vai conseguir ver, para buscar alguma pré-live, os cantos do mandante. Por exemplo, União Berlim tem uma média de 5,57 cantos a favor jogando em casa. Sofre uma média de 4. O Colônia, como visitante, tem uma média de 3,7 a favor e sofre 7. Uma média super alta de cantos sofridos. Então daria para fazer buscar alguma coisa a favor do União Berlim. Ele não vem jogando muito bem, mas a média de escanteio dele está demonstrando isso. Então vou salvar a União Berlim para buscar de repente um over ou um handicap de escanteios, tá? Dando sequência aqui para a gente não perder muito tempo, o vídeo não fica muito longo. Então a gente vai ter o Eintracht Frankfurt contra o Borussia Mönchengladbach, nomezinho muito difícil. Aqui, assim, me chama atenção visitante, números muito bons num aspecto geral. Gols, assim, eu passo, tá, gente? Eu não tenho uma leitura muito fina para gols, mas, estatisticamente falando, tem uma possibilidade, uma expectativa muito forte de gols no primeiro tempo. De pelo menos um gol, né? O Eintracht jogando em casa, uma média de 86 jogos saiu o gol, então deve ser de 10 jogos, 11 jogos, 8, 9 partidas tiveram gol no primeiro tempo. E do Borussia jogando fora de casa, todos os jogos saíram gol no primeiro tempo. Então tem essa possibilidade também, tá? Mas para cantos aqui, pré-live, eu passo. Pro ao vivo já, né, se torna um pouco mais interessante. Descendo um pouquinho aqui,
Esse time aqui eu tenho uma dificuldade gigante para falar, parece um nome simples, mas parece que dá um trava-língua. Um cenário muito bom para cantos a favor do mandante. Então tem uma média altíssima de escanteios contra o Freiburg, que marca pouco canto e sofre muito. Então, para o time da casa aqui, muito interessante um over ou um race handicap, que vai dar quase a mesma coisa. Depois temos aqui Borussia Leverkusen, uma das melhores médias de escanteios a favor em casa. O time está jogando muita bola mesmo. Mesmo vencendo, ele ataca, ele gera escanteios. Então, uma ótima entrada. Buscar aqui algo a favor do Borussia em gols, em escanteios. Principalmente também que o visitante cede muito e marca pouco canto. Tá? Então, mais um interessante aí para a gente anotar. Stuttgart eu passo, né, no primeiro momento aqui ele tem uma média boa. O Augsburg como visitante tem uma média interessante para buscar um race, mas eu passo, eu gosto de números mais fortes. Aqui Bayern de Munique fora de casa, média muito boa de cantos. Então Bayern de Munique aqui vou buscar também alguma coisa, um race, um over, um handicap. Bom, o que temos mais? Arminia Bielefeld, uma média bacana de escanteios a favor, mas nada que brilhe meus olhos. Principalmente porque eu não acompanho muito essa terceira divisão. Estou começando agora com ela, então passo um pouquinho. Dinamo tem uma média muito alta mesmo. Cantos aqui depois do minuto 80, frequentemente tem, então pro live dá para buscar alguma coisa aqui, né? Um over 1,5, 80 final, um canto limite, um canto asiático, tem essa possibilidade. O segundo time do Borussia, né, tem uma média fortíssima de cantos sofridos e poucos marcados, mas aqui a terceira divisão alemã não vou assim ter uma leitura muito boa. Mas pra gente não alongar muito o vídeo, deixa eu ver o que mais temos assim de interessante aqui no primeiro momento. Vou dar preferência para os times da casa, então temos aqui lá na Bélgica o Cercle Bruges, média muito boa de cantos a favor, mas o adversário não costuma sofrer tanto, tá? Então seria mais interessante algo pro ao vivo. Bélgica ainda, temos nada muito interessante. Aí aqui temos então na Escócia, bom, o Livingston sofre muito, mas o adversário não marca tanto, já não é tão interessante. Eu gosto do cenário que o time é muito bom para marcar. Então, aqui a linha pode ser que esteja muito alta para o time da casa por conta do visitante sofrer muito, mas não por causa da casa marcar. Isso se torna um pouco mais difícil. Rangers, Rangers não tem o que falar, né? E o visitante sofre bastante. Então, Rangers tá fixado para quem conhece escanteio sabe que o Rangers é muito bom. Rangers e o Celtic na Escócia são os dois melhores. O Almeria tem uma média muito boa de cantos, mas vai jogar contra o Barcelona, time difícil, dá para buscar algo a favor do Barcelona, dependendo das linhas, né? O Bilbao, muito forte em cantos e frequente, então o Bilbao é uma outra equipe que eu vou buscar alguma coisa. Vou buscar um over, um race baixo, um handicap de cantos HT, que está sendo meu preferido. E o Las Palmas é um time que cede muito canto e marca pouco. Então, Bilbao é um outro time que eu vou salvar aí para isso. Vila Real também. Vila Real vai jogar contra o Celta de Vigo. O Celta de Vigo não vem muito bem. E o Vila Real tem médias muito boas, tá? O que mais temos aqui? Segunda divisão espanhola, passo, né? Não tem assim nada muito interessante. Chegamos na França. França é difícil ter uma leitura por lá, não encaixo muito bem. Eu gosto do Brest, tem uma média muito boa. Marseille tem uma média boa também de cantos como visitante, mas o Montpellier sofre pouco, não me atrai muito. O Lens sofre pouco escanteio, marca bastante, só que vai jogar contra um adversário forte. PSG tem média boa, mas essa média boa deles eu acho uma média esquisita, mas vou dar uma olhadinha também porque o adversário costuma ceder muito, né, o Mitz. Aí, de resto eu vou passando aqui, Lille, Strasbourg também passo, Toulouse e Mônaco também passo. Aí chegamos na Grécia, aqui tem uma
expectativa boa de cantos a favor do mandante. Panathinaikos, time muito forte para escanteio, sofre pouco, então aqui no Panathinaikos vou buscar alguma coisa. Não necessariamente buscar, né, mas vou buscar alguma informação, uma análise um pouco mais profunda. Liverpool e West Ham, aqui é jogo de Copa, difícil esse tipo de leitura, mas vale a pena porque o Liverpool tem médias excelentes. Aí que a gente chega na Polônia, contra o Cracóvia, média altíssima, possível também buscar alguma coisa, só que é um jogo duro contra o Legia Varsóvia. Aqui então falamos de Turquia eu passo, Galatasaray, aí é uma coisa que vale a pena, buscar alguma coisa a favor do Galatasaray aqui, né? Galatasaray em casa é sempre muito forte. Aqui, eu não sei se aqui ainda é a primeira divisão turca, de cabeça eu acredito que seja, mas assim, não tenho tanta confiança. Aqui já é um time com média um pouco mais forte de escanteio. O adversário não sofre tanto. E aí, de resto, temos só o Gostep. Só que o visitante não sofre muito. Tá? Então vai ficar o cardzinho aqui com os jogos que eu vou buscar alguma coisa. Vou buscar uma leitura mais profunda para fazer minhas pré-lives. E pro ao vivo, aí vai de acordo com o que encaixa para cada um, né? Mas sempre dê uma atenção na planilha, nessas médias aqui de escanteios dentro de alguns períodos, que a gente buscando uma combinação dos times, provavelmente isso pode se cumprir dependendo como tiver o ao vivo, tá? As estatísticas elas não são vias de regra para nada, apenas para dar um norte, a gente ter algo para se basear. Então não adianta eu me basear apenas por elas, que não vai ser possível, não vai dar certo. Às vezes vou sair positivo, outras vezes vou sair negativo. Então eu uso as estatísticas apenas como um norte. Eu uso como um pré-filtro no meio de 50, 100, 150 jogos que eu vou ter no dia. Então isso é o que me ajuda, mas eu não sigo fielmente a elas. E eu recomendo mesmo para vocês. Tá bom, gente? Então agradeço a participação de cada um no vídeo, a cada pessoa que curte, que comenta, que compartilha com algum colega. Agradeço de coração cada um de vocês que vem fazendo isso. Meu canal vem crescendo muito diariamente e isso me deixa imensamente feliz. E também percebo que as pessoas estão valorizando um serviço gratuito. Então, gente, até o próximo vídeo. Fui!